Poucos mistérios são tão persistentes, íntimos e inquietantes quanto os sonhos recorrentes. São aquelas imagens que retornam repetidas vezes, os mesmos lugares, os mesmos rostos, as mesmas sensações estranhas que nos acompanham desde a infância até a vida adulta, como se nos chamassem para algo que ainda não compreendemos. Mas e se esses sonhos não forem aleatórios? E se forem mensagens, não do mundo externo, mas das camadas mais profundas da nossa consciência, ecoando verdades que esquecemos? Há milhares de anos, místicos, xamãs, monges e intérpretes de sonhos viam os sonhos recorrentes como portais. Eles acreditavam que essas visões eram fragmentos da alma, tentando se comunicar com a mente desperta. Nas antigas escolas de mistérios, os sonhos repetidos eram considerados ecos de lições inacabadas, pedaços do passado que ainda influenciavam o presente. E até mesmo a psicologia moderna vê os sonhos recorrentes como ciclos emocionais não resolvidos, padrões que a mente se recusa a abandonar até que sejam finalmente reconhecidos. Mas os sonhos recorrentes são mais do que sinais emocionais. Eles costumam carregar símbolos, como se o subconsciente falasse uma língua própria. A água representando emoções profundas, o fogo simbolizando transformação e renascimento, a queda representando uma perda de controle e ser perseguido, que muitas vezes simboliza uma resistência à mudança que você precisa fazer. E há também aqueles sonhos enigmáticos em que retornamos a casas de infância, caminhamos por corredores que já não existem, ou vagamos por cidades que nunca visitamos, mas que parecem estranhamente familiares. Esses sonhos não seguem a lógica do dia a dia. Eles seguem a memória, menos às vezes uma memória pessoal, às vezes ancestral e, segundo tradições místicas, até mesmo memórias de vidas passadas. A maioria das pessoas experimenta pelo menos um sonho recorrente ao longo da vida. Alguns são assustadores, como estar preso, cair ou vivenciar uma tragédia. Outros são estranhamente pacíficos, como revisitar um jardim ou uma trilha na floresta que nunca vimos com os olhos físicos, mas que parecem de algum jeito o nosso lar, mas sejam agradáveis ou perturbadores. Os sonhos recorrentes têm um propósito em comum. A repetição como forma de comunicação. Quando o subconsciente tem algo importante a dizer, ele sussurra de novo e de novo, até que a mente consciente decida ouvir. Para muitos místicos, esses sonhos não são apenas psicológicos, mas espirituais. Eles os veem como encruzilhadas, momentos em que o nosso eu desperto e o nosso eu profundo tentam se encontrar. Alguns sonhos repetidos surgem durante despertares espirituais. Quando a sua intuição está se aflorando ou sua consciência está se expandindo, outros aparecem em momentos de estagnação emocional, quando algo dentro de você está pronto para mudar, mas você resiste. E às vezes, o sonho não fala sobre o passado, mas sobre o futuro, um alerta simbólico, uma direção a seguir, um empurrão espiritual para te tirar da zona de conforto. Existe também o fenômeno dos sonhos de lugares, aquelas visões recorrentes de paisagens, construções ou ambientes que não existem na sua vida atual. Muitas pessoas sonham repetidamente com a mesma rua, o mesmo quarto, a mesma porta escondida. Mesmo que esses lugares não possam ser encontrados em nenhum mapa do mundo, alguns místicos sugerem que esses sonhos vêm de versões paralelas, de você vivendo escolhas diferentes em outras realidades. Outros afirmam que são memórias de encarnações anteriores. E há quem diga que são vislumbres de planos astrais, reinos que a alma visita durante o sono, onde o tempo age de maneira diferente e as leis da física se tornam fluidas. E então, existem os sonhos que evoluem com o tempo. Um sonho recorrente pode se repetir exatamente igual por anos, até que de repente um detalhe mude. Uma porta que sempre esteve trancada finalmente se abre. A sombra que o perseguia finalmente para e se vira. A queda que sempre o apavorou termina com você aprendendo a voar. Quando isso acontece, místicos dizem que é a alma se curando. É você reescrevendo o roteiro do seu mundo interior. É a integração de uma parte sua que antes vivia no medo. Mas a verdade é esta: nenhum sonho recorrente aparece sem propósito. Ele sempre está ligado a algo, suas emoções, suas memórias não resolvidas, sua intuição, seu crescimento espiritual ou talvez até o seu destino. Entender esses sonhos requer mais do que interpretação. Requer honestidade, olhar para dentro sem medo do que você pode encontrar. Se um sonho se repete, é porque uma verdade se repete. E enquanto essa verdade não for reconhecida,
o sonho continuará batendo à porta da sua consciência. Alguns sonhos recorrentes surgem quando você está fora de alinhamento, quando a vida que você vive não corresponde à vida que sua alma deseja. Outros aparecem quando você está exatamente no caminho certo, um sinal do subconsciente de que você está despertando para uma compreensão mais profunda de si mesmo. E alguns são tão antigos, tão simbólicos, que transcendem a sua história pessoal. Eles conectam você a algo maior, a uma memória coletiva compartilhada pela humanidade, escrita não em livros, mas no campo invisível da consciência. A chave para compreender os sonhos recorrentes é a atenção, observe-os, registre-os em um diário. Note os padrões. Perceba os momentos em que o sonho muda, por menor que seja a alteração, porque o instante em que o sonho se transforma é o mesmo instante em que você se transforma também. E talvez o maior segredo seja este: sonhos recorrentes não estão tentando assustar você. Eles estão tentando acordar você. São convites, não ameaças. São espelhos, não presságios. São pontes entre quem você é, quem você foi e quem você está destinado a se tornar. E quando a mensagem finalmente é acolhida, quando a verdade interior vem à tona, o sonho desaparece. Não porque era vazio, mas porque cumpriu o seu propósito. Sonhos recorrentes são a história que a sua alma repete, até que você finalmente se lembre. Se você tem um sonho recorrente, compartilhe nos comentários. Qual é a história que a sua alma está tentando te contar? Obrigado por assistir e até a próxima.